alegria estar com vocês essa tarde para poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhinhos e repita comigo assim. Querido Papai do Céu, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo dia e pela vida. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Senhor, vem nos ensinar o que o Senhor deseja e nos faça compreender. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, que alegria estar com vocês. Olha só, vocês imaginam que esses dias a Melissa me ensinou algo muito interessante? Ela anda com o hábito de ficar com os pés descalços. Então eu falo, Melissa, coloca o calçado porque vamos almoçar. E a Melissa aparece lá com os pés descalços. Melissa, coloca o calçado que tá frio, menina. E a Melissa continua com os pés descalços. Mas esses dias eu falei assim, Melissa, coloca o calçado. Onde que tá teu calçado? Que a gente vai passear. Quando eu menos espero, acreditam vocês, que ela me aparece com os calçadinhos no pé. Tudo bem que a Crocs estava trocada, mas o calçado estava lá. E eu achei muito interessante sobre o que isso aconteceu, e então eu pude perceber que existe uma grande diferença da palavra ouvir. A palavra ouvir remete ao sentido da audição, é a capacidade que nós temos de ouvir, da nossa audição funcionar. Porém, a palavra que eu quero refletir com vocês nessa tarde é sobre a palavra escutar. Vocês acreditam que Melissa escutou ou ouviu das vezes que ela apareceu com os pezinhos descalços? Melissa apenas ouvia. Agora, quando ela apareceu com um calçadinho nos pés, Melissa escutou. Sabe por quê? Porque escutar corresponde sim ao verbo de ouvir, porém com atenção. Mas o que causou a atenção na Melissa? Muito bem, o interesse dela de passear, é claro. Então, interesse nos causa atenção. Olha que coisa interessante da gente perceber que nós escutamos quando nos interessa e por isso damos atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição, mas também, além disso, compreender e processar a informação internamente. Então ela sabia muito bem o que significava calçar os calçados para poder passear. Olha que coisa interessante. E a palavra de Deus também nessa tarde vai nos fazer refletir sobre estas duas palavras que eu e você, criança, precisamos ouvir e escutar. Ouvir é de forma natural, porém escutar precisa alguns requisitos, precisa dar importância a isso, e é o que a palavra de Deus fez. Finéia e Ófni. Quem eles eram? Eles eram filho do sacerdote Eli. E esse jovem também deveriam servir a Deus no templo e honrar a Deus, mas não era assim que eles viviam. A Bíblia nos diz que Elias por muitas vezes chamou a atenção deles, mas eles não se importavam mais em ouvir o seu pai e nem de obedecer a palavra de Deus. Crianças, a Bíblia diz que eles desagradavam muito a Deus com essas atitudes pecaminosas. Mas eu quero que você saiba que a Bíblia nos diz que todos diante de Deus pecaram. Isso significa que você e eu também cometemos pecado. E a Bíblia nos diz que o pecado nos separa de Deus. E isso é muito triste. Pecado é tudo que pensamos, que falamos e fazemos que desagrada a Deus. A Bíblia nos diz algo muito triste sobre o pecado, que é a consequência do pecado, ficarmos distanciados, afastados de Deus. Isso não é bastante triste? Pois é, mas Deus é um Deus de amor. E sabe o que Ele fez por nos amar tanto assim?
Deus, em sua palavra, em Jeremias 31:3, diz que Deus nos ama com amor que não passa nunca. E por Ele nos amar dessa forma tão especial, foi que Deus fez um plano maravilhoso para acabar, para punir o pecado. Deus, então, enviou do céu o seu único filho, Jesus, que nasceu aqui nessa terra. Nunca cometeu um pecado, nunca deixou de desobedecer os seus pais aqui na terra e, principalmente, ele viveu de forma perfeita diante de Deus e diante de todos os homens. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma forma tão especial que enviou Jesus, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele entregou-se lá na cruz, e lá na cruz do Calvário, ele recebeu o castigo de morte por causa do teu pecado e por causa do meu pecado. Mas a Bíblia também nos diz algo maravilhoso, que Jesus recebeu a culpa do nosso pecado, porém ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus voltou glorioso em vida, e hoje Jesus está lá no céu. E a Bíblia garante que Ele está preparando um lugar para que todo aquele que nele crê, um dia vai viver a vida eterna com Ele lá no céu. Sabe, criança, esse plano perfeito é infalível, porque foi Deus que fez. E Jesus pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Mas sabe, Deus quer que eu e você conheça Jesus como o nosso único Salvador e obedeça a sua palavra. Coisa que Ófni e Finéia não faziam mais. E isso era muito triste. E a Bíblia nos conta que em meio a toda essa situação de tristeza, de pecado, lá na casa de Deus, no templo e no meio de toda a sociedade, Deus então preparou que uma mulher chamada Ana recebesse um filho muito especial chamado Samuel. E Ana recebeu esse filho por meio da oração. Você sabe que os pais costumam orar pela sua vida, pela vida de um bebê antes mesmo dele nascer? Eu tenho certeza que os seus pais intercedem por você, oram por você e abençoam a sua vida em oração. E Ana então tinha no seu coração de tanta alegria por receber o seu filho, de devolver para o serviço de Deus. E assim ela fez. Samuel ainda era bem pequeno, apenas havia desmamado. E a Bíblia nos diz então que Samuel, com muita alegria, foi servir a Deus lá no templo, junto com o sacerdote Eli. E a Bíblia nos diz que ele fazia tudo com muito amor, que ele fazia tudo com muito zelo, e tudo ia bem na vida de Samuel, mesmo ele olhando para o lado, olhando para o outro e vendo tantas coisas erradas, tantos maus exemplos, mas Samuel não se corrompia. Samuel continuava obedecendo às leis de Deus e os ensinamentos do sacerdote Eli. E a Bíblia diz que ele ia crescendo diante dos homens e diante de Deus. E uma certa noite, algo maravilhoso aconteceu. Sabe o que foi? A Bíblia nos diz que Samuel ouviu. Ele ouviu uma voz. E você já até sabe quantas vezes mesmo ele ouviu essa voz? É, isso mesmo, ele ouviu 3 vezes. Mas na primeira vez o que ele fez? Correu até o sacerdote Eli, achando que ele precisava de algo. Na segunda vez também. Mas quando chegou na segunda vez, o profeta entendeu que algo muito especial estava acontecendo. O profeta era um homem de Deus. Aliás, eu estou falando profeta, mas é um sacerdote, né? O sacerdote era um homem de Deus e ele conhecia a voz de Deus. Então ele instruiu o pequeno que ele deveria responder: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Crianças, aqui cabe a gente parar e pensar algo. Por que será que Samuel, mesmo sendo atencioso, mesmo sendo cuidadoso, ele estava ouvindo e não estava
escutando. Ele ouviu e não escutou. Crianças, é porque às vezes não reconhecemos a voz de quem está falando. Era o que aconteceu com Samuel. A Bíblia diz que ele ainda não conhecia a Deus. E a palavra de Deus, lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 4, diz assim, que as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. E era, olha só, um dos motivos de não escutarmos e ouvirmos a palavra de Deus é quando nós não conhecemos a Deus. Mas se você é um menino e uma menina que já tem Jesus como seu Salvador, Deus quer que você ouça a palavra de Deus. Sacerdote Eli ouviu atentamente tudo que Samuel disse e ele compreendeu que era Deus falando. Então a Bíblia nos diz assim, que Samuel respondeu: é o Senhor, faça o que lhe bem parece aos seus olhos. Isso é sinal de que o sacerdote Eli conhecia ao Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. E a Bíblia diz que Samuel continuava servindo ao Senhor com toda alegria, com todo zelo, com todo amor no templo. E cada vez mais ele se afastava daqueles exemplos de pecado que estavam ao seu redor. E ele continuava servindo a Deus com alegria e cada vez mais escutando e aprendendo sobre de Deus. E a Bíblia nos diz que ele então se torna um profeta ali em Siló e para toda a nação de Israel. Então a Bíblia nos fala que ele crescia diante de Deus, porque ele escolheu escutar e praticar a palavra de Deus. Sabe, você, menina e menina que já tem Jesus como seu Salvador, Deus também quer que você escolha escutá-lo através da sua palavra. Eu sei que nesses dias temos ouvido muitas coisas, muitas pessoas, muitos especialistas, muitos professores, muitos cientistas, muita gente que sabe muitas coisas. Mas o dono de toda sabedoria é Deus. E Ele quer falar com você. Quer você escutar? Então está na hora de você e de mim começarmos a diariamente a escutar Deus falar conosco através da sua palavra. Sabe? Hoje vocês aprenderam um versículo que está lá no livro de Salmos, no capítulo 85, no verso A, que o salmista, ele declara a decisão dele: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. E você? Qual vai ser a sua decisão? Você também vai escolher escutar a Deus? Se você aí no fundo do seu coração entende que é justo e que é necessário escutar a Deus, eu quero que você feche os seus olhinhos e fale assim: Senhor meu Deus e meu Pai, pela Tua palavra eu reconheço que eu preciso aprender a Tua voz, a reconhecer a Tua voz. E eu quero, Senhor, Te escutar, mesmo sendo criança. Senhor, me ajuda a Te buscar através da leitura da Tua palavra e através da oração. Sabe, criança, eu tenho certeza que Deus vai lhe ajudar a você honrar a sua decisão e a sua escolha. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, a primeira coisa que você precisa fazer é escutar o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia nos fala assim, ó, lá no livro de João, no capítulo 5 e no versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus está falando. Se você ouvir a palavra dele e crer em Deus que o enviou, você terá a vida eterna. Simples desse jeito. Então, você pode crer, você pode acreditar no Senhor Jesus, que morreu na cruz para salvar você do castigo. O castigo que nos separa de Deus, o castigo
que tem como consequência a morte eterna. Você pode crer no Senhor Jesus e receber vida eterna e a certeza de um dia poder morar com Deus para sempre no céu. E aí você pode me perguntar, como é que eu faço para acreditar? Creia de todo o coração que tudo que a Bíblia diz é verdadeiro para a sua vida. E como que eu faço para receber Jesus? Simples. Você pode orar e falar com o próprio Deus que você crê no Senhor Jesus. Eu posso te dar um exemplo. Se você quiser, você pode fechar os seus olhinhos e falar assim, junto comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, mas eu reconheço que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E eu quero ser perdoado. Eu quero te reconhecer. Eu quero te escutar. Eu quero um dia morar no céu. Eu quero ser obediente. Por isso, eu quero receber Jesus para ser o meu Salvador, para perdoar todos os meus pecados. E se você fizer uma oração assim, ou do seu próprio jeito, mas de todo o coração, a Bíblia diz que Deus ouve a sua oração e Ele te dá vida eterna. E Jesus começa a morar, a habitar dentro de você para sempre, até aquele dia que Jesus vai voltar para te buscar em vida ou um dia que você vai ressuscitar na glória. Isso não é muito especial? Isso não é muito lindo? Então, queridos, que Deus abençoe, que guarde no seu coração esta mensagem, meninos e meninas, de ouvir, escutar e praticar a palavra de Deus. E para você que aceitou esse desafio, é a partir de amanhã que você vai ter uma ajuda com as professoras, com toda a equipe, para juntos continuarmos aprendendo a palavra de Deus junto. Então, não se esqueça, a partir de amanhã, às 9 horas, nós temos um encontro marcado. Vamos juntos escutar o que Deus nos fala através da sua palavra. Um grande abraço, um feliz Dia das Crianças e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.